Oi, professor, tudo bem? Aqui é a Emily e eu vou explicar um pouco sobre o meu trabalho. Ele é sobre a árvore 2, 3. Ele pode conter duas chaves e três filhos. Nesse contexto, eu não cheguei a aplicar todos os balanceamentos, porque senão ele ia ficar muito complicado. Então, aqui, a opção de remoção ela vai ser válida para as folhas, principalmente, porque é a forma mais simples que nós temos de remover as chaves. Quando ele tem duas chaves, quando ele está cheio, nesse caso, é só remover uma delas, e quando você remove, quando ele só possui uma chave, ele vira vazio. O nó interno vai ser esse que a gente não vai estar removendo, porque ele requer outro tipo de rebalanceamento, que seria fundir e emprestar do irmão. Então, mas a gente também vai ver algumas promoções que acontecem quando há a divisão, né? Quando nós adicionamos um novo valor e ele é promovido para um valor pai, que é o que acontece na árvore 2, 3. Então, logo no início, nós atribuímos o valor de chaves a no máximo duas chaves, e filhos ele vai apontar para no máximo dois ou três filhos, que é como funciona a árvore 2, 3. Além disso, eu também adicionei um contador de chaves, que ele serve para controlar o número de chaves contidas. Então, ele vai auxiliar na remoção. Por exemplo, ele vai verificar quantas chaves existem dentro daquela folha, e se ela estiver zerada, como está ali no bolinho, está vazio, chaves igual a zero, ele também vai reconhecer no remover que aquela folha não existe mais. Nós vamos iniciar pela função inserir, onde ele verifica se a árvore está vazia e ele vai criar uma nova raiz. Além disso, ele também vai chamar o método recursivo, que vai percorrer toda a árvore até achar a posição correta para inserir esse valor. Ele também faz aquela verificação se houve a divisão ou não. Se acaso tiver ocorrido essa divisão, pode ser promovido algum novo valor para a raiz. Dessa forma, ele verifica nova raiz diferente de raiz para verificar se houve essa atualização ou não, caso o valor tenha sido dividido. Já em inserir REC, inicialmente nós verificamos se chegamos em uma folha. Se acaso a folha não estiver cheia, o valor vai ser inserido ali diretamente. Se acaso a folha estiver cheia, então vai ser realizado o processo de divisão. Em sequência, nós vamos percorrer as chaves do nó atual, da esquerda para a direita, onde a gente vai buscar encontrar o caminho correto no nó atual para continuar a busca do lugar certo do valor, aonde ele vai pertencer. Em seguida, nós realizamos a chamada recursiva no filho selecionado, aonde nós chamamos inserir REC novamente, só que agora dentro do filho correto. Isso vai acontecer até chegar em uma folha. A função vai retornar um nó atualizado, onde pode ser o mesmo filho, se acaso não houve a divisão, ou um novo nó pai, se ocorrer a divisão eventualmente. Para fazer essa verificação, ele vai comparar o filho atualizado com o filho i, e se acaso tiver notado alguma mudança, então houve divisão. Se acaso for o mesmo, não houve divisão. E se ele notar que houve alguma mudança no valor, então ele vai chamar inserir chave promovida. Em inserir folha, nós basicamente verificamos se a folha está cheia ou não. E se acaso ela não estiver, nós inserimos ordenadamente e retornamos a nova folha. Agora, se ela estiver cheia, então nós temos que realizar o processo de divisão, promovendo a chave do meio, mantendo a menor chave e, como novo irmão, a chave maior. O método de dividir folha simples, ele vai ser chamado quando uma folha já está cheia e nós precisamos realizar uma nova inserção. Dessa forma, eu crio um vetor todas as chaves, com as duas chaves já existentes e a nova chave que a gente está tentando inserir. A gente vai chamar o método de ordenar as três chaves, para saber em que ordem nós vamos utilizar o nó pai, o nó da esquerda e o nó da direita. Dessa forma, o nó pai ele vai ser dado pelo nó que se encontra ao meio e ele vai ser promovido dessa forma. Em sequência, ali no código, nós vamos atribuindo onde ele vai atualizar a folha original com uma menor chave, onde agora ele vai ter apenas uma chave, e o novo irmão ele vai receber a maior chave que está dentro das chaves ordenadas. E por fim, o pai vai receber a chave do meio, vai ser promovido, e o pai vai apontar para a folha da esquerda e para a folha do novo irmão, que seria da direita.
Por fim, ele vai retornar ao pai, que ele vai ou substituir ou ele vai se integrar à árvore. Assim que ocorrer essa promoção, nós temos que verificar como que está dentro do nó interno, se ele está cheio ou se ele não está. E se acaso ele estiver, nós vamos passar pelo mesmo processo que vai ser da divisão do nó interno, criando um novo pai e um novo irmão, consequentemente, da mesma forma. A função que vai ser chamada, em casos em que o nó interno está cheio, vai ser a função dividir nó interno simples, onde nós vamos encontrar a posição na nova chave, criamos array temporários, contendo 3 chaves e 4 filhos, onde os 2 já são existentes e tem um novo, ou 3 existentes e um novo. Então, nós vamos fazer a cópia das chaves e dos filhos, para não ter perigo de perder. Nós deslocamos as chaves e os filhos para abrir o espaço para a nova classe. E após a inserção, nós criamos as resultantes, resultando pelo mesmo processo, onde o nó original recebe o menor, o novo recebe o maior e o pai recebe a chave do filho. E por fim, ajustando os filhos dos nós. Já a remoção, ela foi implementada de uma forma mais simples, já que ela atua mais na parte das folhas da árvore, já que se nós acabássemos levando para os nós internos ou as raízes, nós íamos ter que acabar utilizando das funções borrow e merge, pegando pegando os filhos e colocando nos lugares das raízes, e isso acabar dando muito trabalho para o código. Então a gente manteve uma estrutura mais simples, onde ela faz a remoção, e se a raiz acabar ficando vazia, se o valor for vazio, então as chaves são deslocadas para preencher esse espaço para não ficar mal estruturado. Já a função de busca, ela é responsável por percorrer a árvore, enquanto isso ela vai comparando o valor escolhido pelo usuário com a chave do nó atual. Portanto, se ela for encontrada, ela vai retornar que foi encontrado o valor, e se o valor, ele vai fazendo comparações. Se o valor for menor, ele desce para a esquerda, se for maior, ele desce para a direita. É uma recursão e ela vai terminar se o valor for encontrado ou não. A função imprimir basicamente vai mostrar para nós a estrutura da árvore. Ela tem uma forma hierárquica e ela tem uma forma de representação que dá para nós entendermos quais são os nossos pais e filhos. Dentro do menu, então, nós vamos ter as opções de inserir, buscar, remover e mostrar, e por fim, a sair. A função main é o ponto de entrada do programa, onde o usuário ele vai poder selecionar as opções do menu e ele fica dentro de um laço while, para manter o programa em execução até que o usuário, ele, enfim, digite o 0 para sair. Ele também vai chamando as funções que estão dentro da árvore para permitir e testar o comportamento da estrutura dinamicamente. Eu também vou deixar alguns testes que eu fiz no terminal, para você conseguir dar uma olhadinha de como que é o funcionamento dele.